Olá, gente, tudo bem? São as 8h19 da manhã, 8h20. Olha como o sol já tá pegando já. Aqui tem que levantar bem cedo, porque para fazer agora na época de verão os trabalhos, principalmente aqui na roça, tem que ser logo cedo. Só que hoje eu não consegui vir mais cedo. Normalmente eu venho aqui umas 6h30 da manhã, 7 horas, porque tá fresquinho e aí dá mais vontade de fazer os trabalhos. Só que hoje eu tinha um trabalho para terminar lá do Brasil, né? Pra quem não sabe, eu sou freelancer, então tem muitos trabalhos que eu faço pela manhã, quando eu já levanto, porque no Brasil aí é de madrugada. Aí quando eu já entrego pra pessoa, eu entrego de manhã cedo, então é muito melhor. Aí eu vim aqui vou cortar isso daqui, ó. Tem duas árvores aqui que estão crescendo muito. Aí o dono pediu pra cortar, porque depois senão fica muito difícil, porque elas são muito grossas. E como não serve pra nada, é só mato mesmo. Aí ele pediu pra cortar, ó. Tá vendo? E tem essa e aquela lá da frente. Aí eu vou fazer esse trabalho hoje. E eu tô gostando muito do verão, por causa que a gente, ó, carpinou aqui, ó. Ó como tá limpinho. Só nasceu ali, aquela parte ali da parra, que é de uva. Aqui também tem, ó. Aí o dono não quer. Ele falou que é pra cortar. Aí eu vou cortar também. Vou cortar esses aqui também, porque é dessa árvore aqui. Então caiu algumas sementes e acabou nascendo também. Olha como é que tá as olivinhas, já tá grandinho. E é isso, aqui a roça é gostosa pra trabalhar, mas é muito trabalho, tem que ter muita força de vontade, senão você não consegue, você não sai do lugar. Tem a época de descanso, né, que a gente descansa bastante, mas tem que fazer os trabalhos, porque trabalho não se faz só. Então é o que eu mostro aqui, eu mostro a minha vida simples, e não é porque é ser simples que não tem trabalho, que não tem coisas pra fazer, que não tem problema. Teve uma moça aí que perguntou por que a gente não fala dos parentes, né? Aqui na Espanha tem vários tipos de pessoas. Tem pessoas, né? Tem famílias que são umas famílias assim muito unidas, e tem famílias que é cada um no seu barraco, como eu falo sempre. Porque tem muito atrito de, como que eu posso dizer, de personalidade. Então cada pessoa quer ser muitas vezes o que não é, e acaba influenciando ou prejudicando outra pessoa por ela ser daquele jeito. Então assim, aqui na nossa família a gente teve uma época que não teve nenhum problema, porém de repente a pessoa mudou por alguma razão e começou a querer prejudicar outras pessoas, né? Então a gente preferiu se afastar, porque somos pessoas tranquilas, somos pessoas que gostamos da nossa tranquilidade, de estar em paz, e a gente prefere viver a vida da nossa maneira, porque se não vai ajudar, ao menos também não atrapalha. É verdade. Então tem que ser assim. Também tem outra coisa que acontece aqui na Espanha, que eu vejo, é que tem muitas pessoas que elas são assim invejosas. Elas não querem, elas querem ter o delas, mas elas não querem que você tenha. Então, por exemplo, eu já vi aqui várias pessoas contando, não é eu que tô falando, é que você compra um terreno, por exemplo, aí você vai construir, você vai fazer alguma coisa pra você, e o vizinho fica de olho. E aí, se o vizinho vê que você tá fazendo alguma coisa fora do normal, em vez de chegar em você e conversar, ele vai lá na prefeitura e te denuncia. Então, se você tá vindo aqui pra Espanha e tá querendo abrir aqui um caminho, construir aqui um lugar, pesquise bem, vai na prefeitura, busque todas as informações, pra depois você, quando já tiver com tudo feito, não ter problemas e ter que desmanchar, porque acontece isso também. Então, assim, a tranquilidade é a melhor coisa que você faz. Outra coisa, você é dono da sua própria vida, então você tem que ter um propósito, e o propósito é saber aonde você quer chegar. Então assim, depender dos outros é você ficar sujeito ao que o outro quer fazer. E aí você fica sem liberdade de fazer o que você deseja, de chegar até onde você quer. Então, liberdade é a melhor coisa que você tem na vida. E ser simples não é ser pobre. Ser simples é ter a liberdade de escolher o melhor para sua vida. Às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Então, quanto mais a gente vai passando pelas experiências, pelas dificuldades, a gente vai aprendendo e vai se desenvolvendo. Pessoas que sempre fica ali, naquele momento, naquele sistema, e não sai dali, e às vezes quer te prejudicar porque a vida dela é frustrada e ela não consegue chegar nos seus objetivos. Esses dias aí mesmo, eu recebi uma mensagem aqui no canal de uma pessoa falando assim: vou te dar um conselho, cala a boca. Eu comecei a dar risada, porque primeiro,
A pessoa quer dar um conselho pra você, mas ela não sabe nem escrever. Conselho se escreve com S e ela escreveu com C. Então, assim, as pessoas, elas gostam de querer mandar na vida dos outros, mas elas não olham pros seus próprios problemas. Elas estão frustradas na vida delas, em vez dela buscar alguma coisa pra melhorar, pra desenvolver, pra fazer o que tem que fazer, ela prefere ficar colocando defeito na vida dos outros. Então, assim, o que eu aprendi morando aqui na roça é a simplicidade, que você planta, você cuida e cresce, dá frutos e você não depende das pessoas. Você não precisa ficar sujeito, eu vou fazer isso para aquela pessoa falar que eu tô fazendo bem ou não. Você faz e se você fizer bem, vai crescer. Se você cuidar, vai colher, né? Quem tem aquele ditado que fala, quem planta, colhe. Então, eu tô aprendendo isso, eu tô me desenvolvendo, eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler. E assim, eu fico pensando, a pessoa vai dar um conselho pra você, não te ofender, e você dá até risada porque você fala, a pessoa quer dar um conselho, mas não sabe nem escrever. A primeira coisa que a pessoa deveria fazer era ir pra uma escola, estudar ou ler, para depois, quando ela tivesse uma certa experiência, ela vir poder falar alguma coisa. Mas ela tá tão frustrada na vida dela que ela acha que ela pode sair falando e fazendo o que ela quiser, que ela tem direito. Hoje em dia a internet, ela tá assim, né? Todo mundo fala o que quer, todo mundo acha que sabe tudo e não é verdade. A nossa vida é um sopro. Não sei se vocês acompanharam aí o que aconteceu com essa moça que foi passear lá no vulcão, né? Fazer aquele passeio. Para vocês verem, ó, era um passeio, a menina tava super feliz, uma jovem cheia de vida, e de repente aconteceu isso, que ela caiu, não conseguiram resgatá-la a tempo, e olha aí, ó, perdeu a vida. Então a nossa vida é assim, é um sopro. Para que a gente vai se apegar a coisas que não nos faz crescer? Então, temos que aproveitar, porque eu vi muita gente criticando, falando, ai, pra que vai lá num lugar perigoso? Se a gente viver a nossa vida com medo, a gente não sai do lugar. Pessoas que vai ser muito corajosas para fazer coisas, e vai ter pessoas que vai preferir viver ali aquela vidinha dela ali, tranquila, de boa, sem prejudicar ninguém, e tá tudo bem, não tem problema. Mas se a pessoa tem coragem e quer fazer algo diferente, quer viver coisas diferentes, ela tem que enfrentar, ela tem que correr atrás. Então, assim, cada pessoa tem a sua história, e por mais que a minha história não bata com a sua, você não pode querer mandar na minha história, porque a minha história, quem tá escrevendo sou eu e Deus. Então é isso, agora eu vou continuar a trabalhar, porque a nossa vida é assim, ó, muito trabalho, e eu desejo a família dessa moça, né, Deus conforte o coração deles, porque não é fácil perder uma pessoa cheia de vida, com um futuro brilhante pela frente, é uma dor assim muito grande, e que essa moça também descanse em paz, né, que Deus a receba de braços abertos, e que a família tenha o conforto para poder viver em paz, porque vai ser muito difícil esse processo. Perder uma pessoa assim cheia de vida não é fácil, mas Deus sabe de todas as coisas, e para tudo nessa vida tem o seu momento. Então vamos viver o melhor possível, não vamos nos apegar aos problemas dos outros, porque cada um é responsável pela sua própria história. Então deixa eu cortar ali meu mato ali, porque senão meu mato não vai cortar sozinho. A Pete ali, ó, como é que ela já tá, ó. A Pete só fica de chefe ali, ó, só olhando o que a gente tá fazendo. Aí eu vou deixar aí gravando um pouquinho pra vocês verem como que eu vou fazer. Esse é um pouco complicado, porque os matos esse tá bem duro. Eu vou ver se eu consigo, porque eu tô com o ombro doendo esses dias. Apesar de que eu tô fazendo bastante exercício, mas quando começa a dar o atrito aqui no pescoço, que eu já expliquei pra vocês, né, que eu tô com cervicobraquialgia, aí ele começa a dar o atrito aqui no pescoço, aí fica dormente toda essa parte aqui, até esses 2 dedinhos aqui da mão. É horrível. Mas eu já fui no médico, já fiz exame, e a médica falou que não tem o que fazer. Talvez no futuro eu vou ter que operar. Só que eu fico com um pouco de medo, porque é a coluna, né? Então é só Jesus. Mas Deus vai dar a vitória. Então, vamos lá. Ó, já cortei um pouco. Até que não tá tão duro, mas é trabalhoso, ó. Tá vendo? Ele é bem grosso, o pauzinho. Aí tá indo também pro lado do vizinho. Aí tem que fazer, pra não estragar a grade essa do vizinho. Nossa, cansa esse negócio, hein? O bom que faz exercício. O bom de trabalhar na roça é isso, que ao menos faz exercício. Aí quando eu tiver tudo pronto eu mostro pra vocês, porque eu tô com pouca bateria no celular, tá bom? Na câmera. Ai, cansei. O Senhor é meu pastor, nada me falta.
faltará. Em verdes pastos me faz descansar. Águas tranquilas me levam a ti. Minha alma, Senhor, tu restauras em mim. Ainda que eu ande no vale escuro, eu não temerei, pois estás comigo. Tua vara e teu cajado me guiam, tua luz me faz prosseguir. Segura em tuas mãos, eu vou caminhar. Tua bondade, amor, vão me acompanhar. Nossa, cansei. Olha o tanto que eu tirei. E ainda falta terminar de dar a limpadinha aqui pra deixar bem limpo, né? Mas olha, os troncos, eles são bem grossinhos. E eu não tenho muita força na mão por causa do ombro. E olha, tá entrando aqui na grade aqui do vizinho. Aí pra não estragar a grade, a gente tem que fazer a limpeza. E eu tô suando, misericórdia. Por causa que tá muito... Começou a esquentar agora o sol. O sol daqui, ele é bem forte. E são as 8h55 agora. Não demorei muito não pra fazer, mas já fiz meu cardio já. Aí eu vou deixar bem limpinho aqui, aí daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado. Ó, gente, a suadeira, não sei se dá pra ver. Tô suada, mas é assim mesmo, tem que trabalhar. Viver do suor do seu corpo, como diz a Bíblia. Olha o tanto de mato. Aí eu deixei ali, ó, só no toquinho. Aí ficou bem bonitinho, só que essa parte aqui é difícil pra tirar, não consegui tirar. Depois eu vejo se o John consegue, porque ela tá bem dentro das pedras, então é mais difícil. E a parte do dono ali, do vizinho, né, eu não consigo porque tem essa grade aqui, ó, no meio. Aí no caso dele, ele que vai ter que cortar, porque saiu lá no chão dele também, ó. Eu tentei cortar essa parte aqui, ainda não consegui porque tá muito grossa. E agora eu vou levar essa parte aqui pra jogar lá embaixo, pra deixar organizado. Aí amanhã eu termino aquela outra lá e depois eu vou tirando essa parte aqui de uva, porque o dono falou que não quer que esteja aqui. Mas ó, quanto mais a gente vai limpando, vai ficando limpo. Por isso que eu gosto mais dessa época de verão, porque demora mais pra nascer os matos, então é muito mais fácil. É muito mais... Não é que seja mais fácil, né? É que é menos cansativo, porque no inverno, aqui como cai chuva, tem muita neblina, nasce mais, porque o chão sempre tá molhado. E aí depois eu só vou ficar fazendo essa parte aqui, ó, de fazer o saneamento das árvores, que é essa parte aqui é a que eu mais gosto, porque você só vai tirando esses galhinhos assim que estão secos, você vai tirando eles e aí depois eles nascem novos. Eu fiz isso no ano passado, ó. Essas aqui são tudo novas que saiu do ano passado. E é isso. E já tá nascendo laranjinha. Ó que maravilha. Então a vida é assim, é um processo. Acaba e começa outro. Por isso que temos que agradecer, né, sempre, e fazer a nossa parte, porque cada pessoa tem a sua história. E se você não gosta de mim, você pode ter um monte de gente aí no YouTube que tem outro estilo de vida, que mostra outras coisas, e talvez você pode gostar, né? Nem Jesus agradou todo mundo, então a gente também não vai agradar. E é assim que funciona. Então, muito obrigada aí por assistir. Deus te abençoe grandemente. Vou deixar gravando aqui a parte de eu ir jogando o lixo, e fique aí. Que Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo, se Deus quiser.